E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. O meu trabalho principal, ele anda atrapalhando um pouquinho, mas, enfim, eu posso atrasar, mas sempre retorno. Bom, no vídeo de hoje, eu vou fazer mais outro porta-chave personalizado. Eu ainda tenho duas caixas dessa, e como prometi em vídeos anteriores, vou usá-las para fazer alguma coisa legal aí e mostrar o processo para vocês. Então vamos lá, depois da abertura a gente começa. Bom, a caixa já é velha conhecida de vocês. Essa caixa aqui de papelão, no formato de livro, que eu vou usar como base para esse porta-chave, para mais um porta-chave que eu vou fazer aqui, tá? A orientação vai depender do tipo de arte que você vai fazer no interior da caixa. Devido a que eu escolhi, mais na frente vocês vão ver, a melhor orientação é essa horizontal mesmo. Mas claro que está longe de ser somente isso. Tem toda uma preparação ainda para essa base. Os ganchos aqui de suportes chaves que eu vou cortar e alinhá-los aqui. Já fiz isso em outros vídeos, vocês já estão ligados. Tem o suporte de parede, né, para poder colocar a caixa na parede, que vai ficar aqui bem alinhado bem no centro da caixa. E uma parte importantíssima que é o revestimento dessa caixa aí, né? Eu vou revestir toda ela com esse papel de pão, né? Em alguns lugares é conhecido como papel vegetal, que além de reforçar a estrutura, já dá um primeiro acabamento. Vamos avançar. Pronto. Um estalar de dedo para vocês, para mim um trabalhão, mas vai valer a pena no final. Tá aqui toda revestida com papel, suporte de parede no lugar, os suportes de chaves também no lugar, alinhados. E com isso, a base está praticamente pronta e agora está na hora de trabalhar no display. Bom, pelo que eu idealizei, a primeira parte é formar uma subbase, né, que vai receber a arte que a gente vai fazer aqui, tá? No centro, no interior da caixa. E para isso eu vou precisar de um simples papelão. Eu simplesmente cortei dois retângulos, né, com as medidas exatas da caixa e uni eles, colei os dois para ficar mais resistente. E aí eu vou trabalhar agora aqui em cima e no final, quando eu terminar, eu coloco ele dentro da caixa. Fica mais fácil de trabalhar assim. Antes de continuar, nos outros vídeos que eu fiz esses porta-chaves, eu deixei a base nessa mesma cor do papel, lá daquele papelão lá, o papel de pão. Mas dessa vez eu vou tentar dar uma cor diferente a essa base. Tá? Então assim, eu vou isolar as partes que eu não quero que sejam pintadas, vou passar uma camada de preto em tudo, né? E depois dar uma borrifada desse dourado para dar um ar de metal envelhecido. Mas a nossa estrela principal é essa camarada aqui. É uma gema de vidro, uma gema côncava, certo? Tem um lado plano e um lado arredondado. Eu comprei na internet isso aqui, no Mercado Livre, né, um saquinho com várias, e estava aqui guardado por anos. E aí eu vou finalmente usar. Bom, eu pretendo pintar um tipo de olho de dragão, então eu vou precisar de algumas tintas e um simples palito de dente. Detalhe importante, eu vou pintar apenas a parte plana da gema de vidro, não vou mexer na parte arredondada, tá? Somente na parte plana. E a primeira cor que eu vou usar aqui é o preto brilhante. E o palito vai servir para dar alguns efeitos que eu vou mostrar logo a seguir. Pois bem, vou pegar a tinta preta aqui, como eu disse, vou fazer uma linha bem no meio da gema de vidro, e de um lado para outro, e vou arredondando mais, né, dando uma forma mais oval, para que é o centro, seria o centro do nosso olho.
Ficando mais ou menos dessa forma aí que vocês estão vendo. Né? Faça com calma, com paciência. É bem fácil de fazer. E pode usar como referência um olho, uma imagem de um réptil, de um lagarto pela internet. Facilita muito o processo. São preciso várias camadas, né? Por isso que eu estou batendo com a ponta do pincel, porque é o vidro, né? E o vidro é difícil da tinta agarrar. Pois bem, assim que eu terminei de pintar com a tinta ainda fresca, eu venho com o palito e começo a descascar todo o contorno da pintura que eu acabei de fazer. Apenas as laterais, as bordas da pintura. É mais uma parte que não é difícil, mas é preciso atenção e paciência para você não exagerar, para não exagerar e retirar muita tinta. É só um pouco de tinta das laterais, mas também não é o fim do mundo. Se você tentar fazer e errar, como a tinta ainda está fresca, é só retirar toda a tinta e recomeça novamente. De qualquer forma, é bom evitar, ter cuidado com essa parte plana aí, porque se ficar mexendo muito e arranhar, aí fica feio no final, tá? Pronto, terminei aqui, ó, ficou assim, tá vendo? Aparece uma espécie o palito dá esse efeito de serrilhado na borda. Avançando, eu deixei secar a parte central e apliquei a mesma técnica agora ao redor da gema, ficando dessa forma aí. Passei a tinta preta e depois fui descascando com palito, ficando assim. E daqui por diante é a mesma ideia, com várias cores, tá? Eu vou usar agora esse vermelho aqui, brilhante. Eu não tenho o vermelho brilhante, né? Deveria ser o vermelho brilhante, então eu vou usar o esmalte vermelho aqui, também fica brilhante, então dá um efeito legal. Eu vou vir pintando, isso é importante, né? Eu vou vir pintando de fora para dentro. Então vou passar o vermelho nas bordas, por cima do preto mesmo, e vou fazendo o mesmo esquema com palito, fazendo vincos na tinta. Depois disso, ficando dessa forma aqui. Olha que massa. Legal, né? Quando vira, ó, vou botar o papel branco aqui, ó, o fundo branco para que vocês vejam que já tá ficando legal. Ainda tem um monte de tinta para adicionar. Eu vou fazer a mesma coisa. A próxima tinta agora é o laranja brilhante. Podia ser um esmalte laranja também, mas já que eu tenho laranja brilhante, eu vou usar. Mais uma vez, de fora para dentro, me aproximando cada vez mais dessa parte central. E dessa vez ficando assim. Cada tinta subsequente vai deixando a coisa mais legal ainda. Então vamos avançar. Agora eu tenho essa tinta aqui, cintilante, né? Que é de outro esmalte que tem por aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Tá aqui como ficou, com mais uma tinta adicionada. E eu vou com mais uma tinta, que é agora o dourado. Tá? Dourado comum. Ó, vale salientar que depois de fazer o efeito do palito, tem que esperar secar para aplicar a próxima camada, tá? Pronto, e depois do dourado, ficou dessa forma aqui. Aí, ó, ele cobriu toda a parte de trás e vai ficar, o resultado final vai ser esse aqui. Por que resultado final? Porque não adianta mais colocar outras camadas de tinta atrás, porque não dá mais, elas não aparecem mais. Bom, com mais essa parte finalizada, agora eu vou proteger esse olho aqui para trabalhar na próxima parte. Proteger bem ele aqui para não arranhar a gema, né? Deixar no lugar seguro. Agora eu vou trabalhar na base para esse olho que eu acabei de fazer. Bom, eu pintei de preto aquele retângulo de papelão.
E vou usar aqui basicamente duas coisas. Primeiro, massa de biscuit, muito conhecida, e esses camaradas aqui, que servem perfeitamente para simular escamas. São feitos de um tipo de plástico e são extremamente leves. E tem formas variadas. E de onde foi que eu tirei isso? Bom, eles vêm disso aqui, pessoal. São colares, né? Que geralmente são usados em fantasia de carnaval. Então, eu comprei, destaquei e aí vai servir como as escamas desse dragão que eu quero fazer. Eles existem em muitas cores, né? Mas não importa porque eu vou repintar isso aqui. Bom, a primeira etapa dessa empreitada, eu fixei o olho bem no centro, a gema de vidro que representa o olho bem no centro, e fiz esses detalhes ao redor usando justamente a massa de biscuit. Simplesmente botei tiras, né, planas de massa de biscuit e fui texturizando com alguma coisa. Eu usei essa ferramentazinha aqui, ó, fui fazendo as bolinhas, protuberâncias, riscos e por aí vai. Enquanto eu espero a massa secar, de biscuit secar, que demora, eu já vou passando cola e colando os pedaços de bijuteria ao redor, simulando a pele do dragão. Era isso que eu estava querendo dizer. Fui colando, terminei a parte central, secou, fui colando as escamas aleatoriamente, colocando umas menores, umas maiores, umas que parecem chifres. Fui colocando, eu simplesmente vou passando cola e vou encaixando uma a uma, tentando deixar o mais natural possível. Eu não vou preencher toda a área com essas escamas, eu vou deixar umas partes que eu vou colocar umas placas artificiais. Eu vou terminar em off e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado para vocês. Pronto, é disso que eu estava falando. Terminei aqui a parte central, ó, toda preenchida, né? Isolei o olho aqui, porque agora vai vir a pintura, né? E eu não quero que manche, não pode manchar de jeito nenhum. Coloquei, ó, as placas, aquelas placas que eu falei, são simplesmente pedaços de EVA, né? Retângulos de EVA. E eu vou trabalhar nessas placas agora para dar uma textura mais realista para elas. Pronto, placa totalmente texturizada. E como foi que eu fiz essa textura? Muito simples. Fiz riscos com um estilete e as marcas de parafuso eu simplesmente fiz com um prego quente nas bordas de todas elas. E agora está na hora da pintura. E já sabem, né? O primeiro passo, primer em tudo isso aqui. Pronto. Apliquei o primer em tudo e estaria tudo pronto para passar para a próxima fase da pintura. Porém, uma das vantagens do primer é que ele dá uma visão, deixa você visualizar melhor o que está acontecendo, né, na peça. E eu sinceramente não gostei dessa parte aqui, não ficou uma coisa natural. Então eu vou arrancar essa parte aqui que eu fiz com o biscuit, eu vou arrancar ela e vou refazer de uma forma mais natural. Pronto, eu refiz, deu um trabalhão, mas eu refiz, eu acho que agora ficou bem melhor do que estava antes, né? Corrigi algumas imperfeições também, coloquei mais algumas escamas aqui e ali para preencher mais os espaços, né? Vou isolar novamente aqui, ó, o pedaço do olho que ficou exposto, para não pegar tinta nele, né? Senão dá um trabalho danado para tirar. E aí coloquei mais alguns, ó, chifre feito de biscuit. E agora eu vou aplicar o primer mais uma vez. Está aqui o resultado. Bom, dessa vez eu não sei vocês, eu gostei, eu achei que ficou bem melhor. A dica aqui é a seguinte: se fica bom com primer, fica bom colorido. Próximo passo, preto fosco em tudo. Pronto. A camada preta, que é a camada base, está seca e pronta para o próximo passo. Eu precisei passar várias camadas, tá? Às vezes é necessário passar várias camadas devagarinho, porque se você colocar muita tinta de uma vez, principalmente quem usa aerógrafo ou tinta spray,
fica uma camada muito grossa, fica feio, então tem que ser camadas finas. Bom, o próximo passo é fazer uma mistura, né, de 3 tintas aqui, ou melhor, mistura não, combinação dessas 3 cores. Da seguinte forma, eu nem falei quais são as 3 cores, né? As 3 cores, mas dá para ver aí claramente as 3 cores é o amarelo, o branco e o laranja, tá? Todas bem diluídas em água, tá? Não chega a ser um wash, né? Mas é, tem que ter bastante água. E aí vai aplicando dessa forma aí, ó. Por isso que eu falei que não é mistura, é combinação. Né? Se você misturar essas 3 cores aí num único pote, vai aparecer um tipo de marrom ou um tipo de cinza bem escuro, que não é isso que eu quero. Eu quero dar um efeito mais de lava, né, para essa parte da escama desse dragão, como se fosse um dragão de fogo, tal. Para isso eu vou aplicando aí, ó, dando batidinhas com o pincel para não ficar muito marcado com as 3 cores, certo? Uma verdadeira combinação. Vou aplicando uma, aí molho o pincel em outra, vou aplicando outra em outra parte, e aí vou distribuindo as 3 o máximo que eu puder, deixando em equilíbrio, né, para não ficar muito destacado uma em relação à outra. A dica dessa parte é vá mudando os ângulos, né, para que porque se você deixar só apenas de frente para você, né, sem mexer a peça, vai pensar que está tudo pintado, mas na verdade quando você olhar assim muito de lado ou de baixo ou de cima, aparecem várias partes que não estão pintadas, tá? Resumindo, olhe todos os cantinhos para não deixar falha na pintura. Pronto. Como eu só quero atingir as escamas mais baixas, finalizei aqui. Agora é só esperar secar. Tudo seco e pronto para passar para a próxima etapa. E é interessante que quando a tinta, essas tintas acrílicas, elas secam sempre um pouco mais escuras, né? Mais opacas. Mas nesse caso, isso é bom. Eu aproveitei em off e já fiz um dry brush com essa tinta terra queimada, que na verdade é uma cor de telha, né, bem mais escura, na ponta, né, dos chifres, que ficou faltando. Né? Afinal de contas, eu apliquei aquelas 3 tintas na parte mais da superfície das escamas. Eu vou usar 2 tintas da base, né, o amarelo e o laranja, só que dessa vez sem diluir, vou aplicar elas em alguns pontos onde tem algumas falhas, que mesmo tendo cuidado acabam aparecendo algumas falhas. Correções feitas, agora não tem mais nenhuma parte sem pintar. Eu aproveitei e já fiz um dry brush com uma mistura do preto e do marrom, gerando um marrom bem escuro. E aí eu passei com um pincel fino em cima, bem na pontinha dos chifres mais altos. E agora vem mais um dry brush, dessa vez com a tonalidade bem mais escura. É um preto com uma gotinha de marrom. Então, assim, é um preto bem oleoso, né? Parece óleo. Preto com a gota de marrom. E aí eu vou passar ele bem na pontinha. Depois eu vou fazer uma mistura com cinza e esse amarelo ocre e vou fazer o último dry brush, bem de leve por cima. Feito. Os 2 últimos dry brush. O último, o cinza com ocre, mal dá para ver, só quando chega muito perto. Mas acreditem, dá um efeito de rocha vulcânica muito legal. Agora está na hora de trabalhar nessas placas, né? Que é a nossa última parte. E para isso eu vou revitalizar o preto dela. Pronto. É uma das partes mais fáceis. O preto está revitalizado. Agora eu vou fazer mais um dry brush. Só que dessa vez com prata, somente em cima das placas. Prata ou alumínio, dá no mesmo. Finalmente ficando assim, que é a nossa parte
é a penúltima parte, né? Agora está na hora de colar esse display na nossa base. A base está aqui, ó, já fiz aquele esquema que eu falei, né? Preto, depois borrifada de longe com dourado, para ficar esse tipo um ouro envelhecido. E agora o display ele vai encaixar aqui. Vou fixá-lo com cola branca mesmo. Enquanto eu estava fazendo isso aqui, deu vontade de dar um aspecto mais envelhecido a essas placas. Então eu vou adicionar um pouco de marrom bem diluído em todos esses furinhos de parafusos. Feito. Display colado, falhas corrigidas. Agora é só retirar a proteção do olho e vamos ver como é que ficou a peça final. E tá aqui, pessoal, a peça finalizada. Eu gostei muito do resultado. Eu já tinha feito uma vez, há alguns anos atrás, inclusive vendi a um amigo meu, ele tem até hoje esse porta-chaves, mas com certeza esse ficou bem melhor. Afinal de contas, eu aprendi muita coisa nos últimos anos. Eu nem precisava dizer, pessoal, mas assim, as aplicações são infinitas e as variações também, né? Se não tiver, se não quiser fazer num porta-chave, fazer só a parte do display, daria uma capa de livro, capa de agenda, um quadro 3D. Se fizer em proporções menores, dá para virar imã de geladeira e por aí vai. E claro, as combinações das cores. Basta usar outros padrões de cores, tanto do olho como das escamas, para criar diversos outros tipos de dragões. Era isso, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.